firme e forte, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido, livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus ali, em nome de Jesus. Gostaria que você prestasse muita atenção. Uma palavra que Deus ministrou muito ao meu coração na minha vida. E eu preciso, eu estou lutando cada dia mais para isso e eu creio que o Espírito Santo de Deus, como me conduziu para estar passando para os irmãos também, eu creio que também seja de grande valor para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Colossenses 3 e o verso de número 12. Amém? Capítulo 3, o verso de número 12 é a nossa base. Amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção em nome de Jesus. Você que gosta de anotar, fica aí com papel e caneta na mão. É sempre bom para você estudar depois. Amém, amados? Graças a Deus. Amados, então vamos lá. Colossenses 3, verso 12, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos ler de novo? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos orar, queridos. Eterno Pai, nós oramos a Ti, lemos a Tua palavra, que é rica, que é maravilhosa, que ela continue ministrando aos nossos corações. Que cada mente agora seja levada cativa a Cristo, toda atenção, olhos, ouvidos e corações seja voltado somente para Ti. Tudo aquilo que tenta roubar a palavra seja repreendido agora em nome de Jesus. E esses Teus filhos estejam com atenção 100% somente para Ti. Fala conosco, clamamos assim no nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, é interessante porque aqui no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, ele está falando sobre conduta cristã, está explicando como deve ser a verdadeira conduta cristã. E aqui ele começa o texto dizendo como povo escolhido de Deus, santo e amado, ou seja, é um assunto destinado àqueles que reconheceram que realmente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que entenderam o propósito de viver uma nova vida em Cristo. Então ele diz, revistam-se, né? Revistam-se, o revistam-se aqui a palavra grega enduo significa entrar numa roupa nova, vestir-se de algo novo, viver uma nova realidade. É o que Paulo estava falando para a igreja e serviu muito para a minha vida e eu creio que sirva também para a sua, para as nossas vidas, amém? Ele fala desse propósito de se vestir de uma roupa nova. Então eu queria falar sobre esse tema nessa noite, se revista, ou seja, se vista de uma roupa nova. Então, baseado nisso que Paulo disse, nós vamos passear do que ele nos orienta a se revestir. Porque ele diz aqui que nós devemos se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E dito isso, a primeira coisa que Paulo fala para nós nos revestirmos aqui, querido, é de compaixão. Então, se tiver alguém pertinho sentado do seu lado, fala para essa pessoa, se revista de compaixão. Mas mais do que você falar para o outro, porque essa palavra não é para o outro, é para nós. Você pega teu dedinho que você apontou para essa pessoa, agora aponta para você. Se revista de compaixão. Amém? Porque nós precisamos se revestir de compaixão. Jesus se movia de compaixão. Quantas vezes nos textos bíblicos, principalmente nas versões mais tradicionais, corrigidas, atualizadas, nós vemos a expressão e ele se moveu de compaixão, ele se moveu de íntima compaixão, ele teve compaixão da multidão. Enfim, diversas vezes nós vemos isso acontecendo, porque foi a compaixão de Jesus que o levou a curar os cegos quando saía de Jericó. Foi a compaixão de Jesus que o levou a atender aqueles leprosos que vieram pedir que ele pudesse o curar. Foi a compaixão de Jesus que ele atendeu os pedidos de todos aqueles que chegavam até ele e falavam com ele a respeito das suas situações. Então a compaixão estava presente na vida de Jesus como um exemplo para nós. Em Mateus 20, verso 34, o texto diz dessa forma: Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram, desses cegos que se aproximaram do Senhor. E é interessante que ter compaixão é exatamente isso, é ir na direção daquele que precisa de socorro, é ir na direção daquele que precisa de ajuda. E Cristo fez isso conosco, Cristo veio em nossa direção, ao nosso auxílio, nós precisávamos de socorro, precisávamos do Salvador e Ele veio e nos salvou. Então, quando agimos com compaixão, querido, nós praticamente estamos proporcionando àquele que está sendo atendido um alívio das suas cargas, do seu peso, daquilo que ele tem vivido,
daquilo que está presente em sua vida, um alívio para as necessidades que são emergenciais. Por exemplo, uma pessoa está terminando o alimento e você vai lá e leva um alimento, é um socorro, você está tendo compaixão, está olhando a situação daquela pessoa e falando, poxa, eu não posso ver e deixar isso passar e não fazer nada. Em 1 João 3,17, João escreveu, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É impossível. Alguém que ama a Deus realmente, já está sendo curado das suas dificuldades, tem o seu coração já convertido de verdade, vê uma necessidade e não tentar suprir de alguma forma. Às vezes nós não podemos resolver, às vezes nós não podemos trazer uma solução para toda a situação, mas podemos trazer um alívio, uma ajuda, algo emergencial, enfim, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Já João, o Batista, ele disse lá em Lucas 3,11, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, é aquela expressão antiga que diz que onde come 3, come 4. Às vezes você não tem como dar um pacote de arroz para aquela pessoa, porque você só tem aquele pacote de arroz, mas você tem como dividir. Amém? Dar uma parte daquilo que você tem com o outro, socorrer naquele momento. Quantas vezes você viu aquela expressão, talvez mais no tempo dos nossos pais, de alguém falando assim pro vizinho, ô vizinho, me dá uma xícara de açúcar, acabou aqui, não deu ainda para comprar, e o vizinho vem com a xícara de açúcar e ajuda. E nesse tempo também que nós vemos agora de lockdown em Araraquara, vimos também isso acontecendo em algumas casas, pessoal pedindo socorro um para o outro que era mais próximo, por conta dos mercados fechados e tudo mais. Então é interessante, querido, porque a compaixão é o que nos move a ajudar. E nós precisamos se revestir de compaixão, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. O propósito de viver essa nova vida, se revestir profundamente disso, é adquirir em nós as características do caráter de Cristo, para que nós possamos vivê-las. Amém? Então, a primeira coisa, nós precisamos se revestir de compaixão. A segunda coisa que Paulo diz, se revista de bondade. O que é bondade, querido? A bondade é característica daquele que é inclinado a fazer o bem. É alguém que faz o bem de maneira natural, não faz por interesse, não faz por troca, não faz em busca de reconhecimento, não faz em busca de holofotes, mas faz o bem porque simplesmente ama fazer o bem. Paulo, nas instruções finais à igreja tessalônica, lá no capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 15, ele disse assim, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Ou seja, não é para você também ser bom só para quem é bom para você. É o fato de você ser bom até naquelas pessoas, na vida daquelas pessoas que você não conhece. Talvez pessoas que você vai ver só uma vez, talvez um socorro emergencial que você possa ajudar na vida de alguém que você nem vai conhecer, talvez praticar um ato de bondade por uma pessoa que você viu somente aquela vez na rua, enfim, ajudar alguém. Sabe aquela expressão do ajudar a velhinha a atravessar a rua? Coisas desse tipo. Você praticar a bondade com os seus é fácil. Você ama, você conhece, você está perto. Mas você amar e praticar a bondade com todos, inclusive aqueles que você não viu, inclusive aqueles que muitas vezes te perseguem, procuram fazer mal com você, isso é uma atitude madura do cristianismo. Nós temos que buscar praticar isso nas nossas vidas. Amém? A bondade, querido, é uma característica de quem confia em Deus. Né? Provérbios 20, verso 22, o escritor disse assim, não diga assim, eu o farei pagar pelo mal que fez. Mas ele completa dizendo, espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. O que ele quer dizer? Você não pode querer pagar o mal com o mal, como nós já lemos. Mas se alguém fez mal, espere no Senhor. Deus vem da vitória, Deus faz justiça. Você não precisa fazer justiça pelo seu braço, pela sua mão, você não deve fazer isso. Mas Deus é um Deus de justiça, Ele está vendo o que você está fazendo. Se você está fazendo bem, você está semeando bem, você vai colher o bem, amém? A gentileza, querido, é uma marca de uma pessoa que tem essa característica da bondade. A pessoa tem prazer em agradar, a pessoa é gentil, a pessoa é educada, a pessoa é atenciosa. É aquela pessoa que quando alguém vem, recebe a pessoa com um sorriso. É aquela pessoa que sabe dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É aquela pessoa que quando recebe algo sabe dizer obrigado. Quando precisa passar, diz, poxa, dá licença um pouquinho só para me passar aqui. É uma pessoa que tem bondade, porque a gentileza é uma marca de uma pessoa que tem a bondade na sua vida. E nós temos que buscar ter essas características em nós. Não está fora de moda ser educado. Não está fora de moda ser gentil. Amém? A bondade tem que estar na nossa vida de maneira visível. Amém, amados? John Wesley, ele disse assim, empregue o que Deus lhe confiou fazendo o bem. Todo o bem possível, em todos os tipos de graus possíveis. Então, em todas as oportunidades, seja para quem for,
nós possamos praticar a bondade, viver realmente a atitude de bondade na nossa vida e, em nome de derramar da bondade sobre a vida do próximo, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que se revestir de bondade. A terceira coisa que Paulo diz, se revista de humildade. E essa é uma lição que não é fácil de ser aprendida, porque uma tendência do ser humano é querer ser notado. Uma tendência enorme do ser humano é buscar o reconhecimento. Eu não estou dizendo que isto é errado. O que eu estou dizendo é que, às vezes, quando esse sentimento é exacerbado, ou seja, um sentimento muito grande, algo que realmente tem um tamanho maior no seu coração do que deve ter, ele praticamente quer trazer a glória para si, e não é assim que funciona. O cristão, ele deve entender que quem merece a glória sempre é Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E todo e qualquer reconhecimento que nós possamos ter ao longo da vida é para a glória dele, para que o Senhor seja reconhecido em nós. Qual que é a característica que Deus nos ensina através da vida de Jesus? Humildade. Jesus, ele foi humilde nos seus atos, humilde no seu nascimento, humilde no seu dia a dia. Ele, embora fosse um rei de glória, ele humildemente ele tomou a forma de servo. Nós temos que aprender com os passos de Jesus. C.S. Lewis, ele disse que o primeiro passo rumo à humildade é reconhecer o próprio orgulho, ou seja, o reconhecimento do próprio orgulho, é ver realmente o quão orgulhoso ainda eu sou e eu preciso quebrar esse orgulho, né, para que realmente seja mudado o meu coração. Lembra da passagem lá de Naamã com Eliseu, que Deus teve que quebrar o orgulho de Naamã para Naamã viver o milagre na sua vida? Então, da mesma forma, nós temos que quebrar qualquer orgulho que haja no nosso coração para viver a humildade. Já no dicionário Aurélio, a definição de humildade é esta aqui. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Olha que interessante. Ou seja, nós entendemos que nós somos limitados, nós entendemos que somos fracos, que nós não podemos certas coisas, que nós temos que vencer realmente as nossas fraquezas. Então, a humildade, que deu para você entender, e eu quero compartilhar isso com você, a humildade, ela é uma evidência de equilíbrio do conceito de si mesmo. Ou seja, é a verdade sobre você mesmo, é você se olhar no espelho e realmente saber quem você é, saber o que há realmente de intenção verdadeira no seu coração e admiti-la, para que isso possa ser tratado e alinhado à palavra de Deus. Paulo diz assim em Romanos 12, verso 3, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, para mim e para você, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Não tenha, então o que ele está dizendo aqui, não tenha aquela síndrome do tá se achando, aquele que acha que é, porque na verdade nós não somos. Ele que é, amém? Cristo que é. E ele continua dizendo, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Saiba os seus limites, saiba a largura do teu passo, saiba até onde você pode chegar e, lógico, nós vamos crescendo, amadurecendo, vamos evoluindo, amadurecendo como homens, como mulheres, como discípulos, como maridos, como esposas, como filhos e vamos melhorando. Nosso maior professor a respeito de humildade é o Senhor Jesus. O que Jesus fala para nós aprendermos? Lá em Mateus 11, verso 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o nosso padrão. É onde nós temos que medir ali para saber onde nós temos que chegar. E Jesus faz isso de maneira prática. Em João, no capítulo 13, é interessante porque no versículo 3, presta atenção, ele diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ou seja, Jesus sabia o tamanho da autoridade que ele tinha. Jesus era ciente de quem ele era e qual a sua posição. Mas olha que interessante, no versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ou seja, embora ele soubesse tudo que ele era, a posição que ele ocupava, o que estava debaixo da sua autoridade, sabia o tamanho do seu poder, ele serviu. Humildemente ele serviu. Homens comedores de arroz e feijão, como eu e você. Tudo bem que lá em Israel não se come arroz e feijão, mas presta atenção, a comida lá, a base é outra, né? Principalmente naquela época, mas só para nós entendermos aqui no Brasil, nós, limitados, seres humanos, normais, Jesus veio e nos serviu, ele nos serviu. A sua vida nos serviu para nós alcançarmos o resgate de volta para Deus. Então, embora ele soubesse quem ele era, ele serviu. Querido, nós precisamos ter uma consciência de quem nós somos. E não importa o grau que nós estamos chegando, nós somos cada dia mais servos.
Aí na sequência nós vemos alguém que não compreende isso, porque Pedro vem no versículo 6 e disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. E Pedro disse: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde de maneira direta: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque além do propósito do exemplo, tinha um propósito espiritual, uma lição que estava sendo ensinada. Jesus então lava os pés de Pedro e depois Jesus disse lá no versículo 12: Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? E eu creio que a maioria ali não tinha entendido nada, né? Talvez fizeram aquela cara de paisagem, talvez alguém fez assim balançando a cabeça que entendeu, mas na verdade lá dentro estava dizendo que não. E no versículo 13 ele diz: Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus ensinando a lição da humildade. Então, a humildade aqui ensinada, querido, não é sinônimo, querido, de alguém que tem baixa renda. Não é sinônimo de alguém que mora numa casa simples. Não é este tipo de humildade empregada na sociedade hoje. Mas é uma humildade quando a pessoa compreende que Deus possa colocá-la num grau elevado, em uma posição elevada ou não, seja aquele que é o executivo de uma multinacional, aquele que é um diretor da América do Sul, ou aquele que tem a conta de uma grande empresa europeia, e ou talvez um advogado tributarista de grande valor que ganha muito, não importa essa posição, ou se é a tia que faz o café na oficina, todos somos chamados para servir. Não importa o grau que Deus te coloque, todos nós somos chamados para servir. Continuando João 13, no versículo 16, Jesus disse: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então Deus pode te fazer, querido, crescer muito, ser muito bem-sucedido. Você continua sendo servo. Você pode viver uma vida simples e viver, de repente, a vida toda tendo o suficiente para viver. Você continua sendo servo. Todos nós somos servos perante o Senhor. Não podemos ter aquele nosso coração dominado pelas nossas vaidades e pelo nosso orgulho. Temos que se revestir, querido, de humildade, em nome de Jesus. Quarto, querido, Paulo diz assim: se revista de mansidão. É um desafio difícil também para todos nós seres humanos. A mansidão, querido, ela torna o cristão apto para evitar contendas e discussões. Sabe aquela pessoa que quando ouve uma provocação não consegue ficar quieta? Fala até aquela expressão: pastor, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Realmente, querido, você não tem sangue de barata. Se você é cristão, você tem o sangue de Cristo e tem que agir como Cristo. E como Cristo agia quando ele era afrontado? Agia com sabedoria, agia com quietude. As palavras eram temperadas. Ele não agia de maneira insana, ele não agia de maneira impulsiva, ele não agia de maneira irresponsável. Então, querido, nós precisamos se revestir de mansidão para que nós possamos entender que não é a todo momento que nós temos que guerrear, há momentos que temos que se calar, há momentos até que temos que falar, mas o modo de falar também é diferente. Em 1 Pedro 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de sua calúnia. Ele está falando, você tem que ter uma vida cristã. E se você pegar o contexto, ele está falando das possíveis perseguições que surgiriam, e eram coisas que iam acontecer, de homens que levantariam falso testemunho, mesmo que houver alguém falando maldosamente daquilo que você faz. Ou até colocando, a pessoa está fazendo, mas porque quer aparecer. A pessoa está fazendo porque está querendo adular o pastor. A pessoa está fazendo porque está querendo agradar o fulano, o ciclano. Você não dá ouvidos para essas coisas. Você saber que tem hora que você tem que ficar quieto. Deus é um Deus que faz justiça. Eu me lembro, algum tempo atrás, foi levantada uma situação ao meu respeito, falando que eu havia feito tal coisa e que tal, e tudo. E eu me calei, e a pessoa colocou coisa até nas redes sociais. E alguém me parou um dia na porta da igreja e falou: Pastor, o pastor não vai se defender, o pastor não vai fazer nada a respeito disso. Eu falei: Não. Eu falei: Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe também quem eu sou, você me acompanha aqui todo dia. Tudo eu sei, pastor. Eu preciso te falar se aquilo é verdade ou mentira? Não, pastor. Então, deixa Deus trabalhar, amém?
e as coisas passam, o tempo passou, né? Quando Deus gerou a oportunidade, nós pudemos até socorrer essa vida que se levantou contra nós. Então, amados, pagai o mal com bem. Só que se você não tiver a mansidão, queridos, eu confesso, você é um desafio diário. Você pode, de repente, se deixar levar pelo momento. A mansidão, às vezes, ela tem que estar presente no trânsito. No trânsito você leva uma fechada, de repente fica nervoso e tudo mais. Quantas discussões no trânsito começam porque alguém não conseguiu ficar quieto, não relevou aquela situação. Querido, a mansidão, querido, ela tem que estar presente na vida do cristão, porque é a capacidade também de se manter calmo nas situações difíceis, nas situações tensas. Às vezes vai acontecer situações no seio da sua família que se alguém não manter a calma, não vai resolver. E é muito comum quem está nervoso não enxergar a solução. É muito comum quem tá muito irado com a situação não encontrar a porta de saída. Não encontrar aquela plaquinha vermelha em cima da porta dizendo sai por aqui. Precisa alguém manter a calma. E nós precisamos pedir a Deus para ter a mansidão na nossa vida. Querido, a mansidão, ela age com sensatez e com calma. A mansidão, nós podemos dizer que ela é parceira da sabedoria, né? Porque ela nos dá a direção correta. Eu posso dizer que a sabedoria está presente até quando nós temos que exortar alguém, até quando nós temos que falar para alguém algo que a pessoa não gosta de ouvir. A gente vai falar com tempero. Querido, a mansidão é uma marca visível na vida do cristão, mesmo na perseguição. E Jesus, novamente eu digo, é o nosso maior exemplo do que nós podemos relatar a respeito de mansidão. Ele foi manso com os seus discípulos, ele foi manso com aqueles que o seguiam, ele foi manso com os seus acusadores. Até na cruz nós vemos a mansidão de Jesus, né? Ele ora pedindo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então a mansidão estava presente na vida de Jesus. Nós precisamos da mansidão nas nossas vidas, amém? E quinto, querido, e a última coisa, que foi onde Deus me pegou essa semana, me torceu, me amassou, me pressionou aqui, foi a questão de ser revista de paciência, amados. A semana foi uma semana muito tensa aqui com o Christian na escola, estudo novo e tal, e eu falo para os irmãos, tem momentos que a paciência faltava, e Deus, como eu pedi para Deus, Senhor, me ensina a ser mais paciente, me dá essa graça, como eu preciso, foi para a palavra. O que o crente faz quando o crente está no momento que precisa de resposta? Ele vai para a palavra. Eu fui para a palavra e eu me senti, não sei se você assistiu aquele filme do Rock Lutador, quando termina a luta que o Rock tá todo machucado, o rosto, eu me senti o Rock. Eu sei que você deve estar rindo aí na sua casa. Né? Eu me senti o Rock, quase que nocauteado pela palavra de Deus, né? De tão forte que ela veio. E aqui foi muito interessante, porque Paulo diz assim, ser revista de sabedoria. A palavra grega que é empregada aqui tem 4 palavras, 4 termos que é usado no Novo Testamento, mas esse termo que é usado aqui por Paulo e aparece em outros textos é a palavra macrotomia, e ela significa algo interessante, aquele que pode suportar o sofrimento prolongado ou aquele que pode aguentar uma intensa provocação. É a palavra também que nós traduzimos no português, nas versões mais antigas, como longanimidade, ou seja, ser longânimo, ou seja, uma pessoa que demora para perder a paciência, demora para irar-se. Deus, como eu preciso, como nós precisamos. Se você precisa aí, diga eu preciso, Senhor. Amém? E é interessante, querido, porque é nesse sentido que o apóstolo Pedro também usa essa palavra. Ele fala lá no capítulo 2, verso 3, 9, aliás, 2 Pedro 3, 9, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente, e esse paciente aqui, esta mesma palavra, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O próprio Paulo usa essa mesma palavra que Pedro usa, porque é uma característica de Deus. Deus demora a irar-se, ele é longânimo conosco. Ou seja, você já imaginou se Deus perdesse a paciência comigo, perdesse a paciência com você? O que seria de nós se Deus perdesse a paciência com a terra, com o homem que tantas vezes vai para longe dele, faz ao contrário do que ele determina, aquele que conhece muitas vezes abandona, infelizmente. Já pensou se Deus perdesse a paciência? Mas a palavra mostra que ele é paciente com todos nós. Ele não tem prazer que ninguém pereça, mas ele quer que todo mundo acorde para a vida e chegue ao arrependimento, como Pedro escreveu. Então, querido, presta atenção. A paciência é uma característica de quem não desiste, porque a paciência nos ajuda a continuar mesmo quando as coisas se tornam difíceis. A paciência nos dá essa capacidade
de ser resilientes, de procurar seguir em frente, amém? A outra característica da paciência é ter sabedoria, uma pessoa que não se deixa irritar, não cai em armadilhas. Para pensar. Quantas discussões que você teve muitas vezes, que você, depois que aconteceu, você fala para você mesmo, meu Deus, como que eu entrei nessa? Como eu caí nessa? Olha agora o prejuízo, a situação. Isso acontece às vezes na vida conjugal, isso às vezes acontece no ambiente do trabalho, isso às vezes acontece no ambiente escolar, na faculdade. E, querido, nós precisamos nos revestir de paciência para não cair nessas armadilhas. Outra característica da paciência, querido, é que ter paciência é ter equilíbrio. Porque esse equilíbrio, a paciência nos ajuda a ver as coisas de uma maneira mais ampla. Até eu posso dizer de uma maneira mais longínqua, porque às vezes a gente não olha aquela situação apenas naquele momento, mas a gente olha o contexto e aonde aquilo pode chegar para tomar uma decisão coerente. Porque tem algumas coisas também na vida que elas precisam ser feitas com paciência, é devagar para funcionar. Às vezes você que trabalha, por exemplo, com artesanato, a gente tem a irmã Ângela que trabalha com artesanato, a gente vê aquelas figuras que ela faz, aqueles bonequinhos que ela faz, tão lindo quando termina, mas a gente que está de fora, a gente não tem ideia de quanto tempo demora para aquilo ficar pronto. É necessária paciência para se ater aos detalhes, para dar o formato e tudo mais. E nós precisamos ter paciência, porque as coisas têm que ser mais devagar para funcionar. E eu tenho aprendido isso. Essa semana foi onde Deus me macetou muito, falou muito comigo, que eu tenho que ter paciência para saber que tem o tempo. Tô dando risada, querido, porque quando Deus fala com a gente, de maneira tão direta como Deus ministrou meu coração essa semana a respeito disso, é algo que nos confronta e fala, Deus, eu preciso de ajuda. E a gente fala para Deus e Deus fala, eu tô te ajudando, mas você também tem que se ajudar. E esse que é o nosso desafio. Nós também entendemos que tem parte do negócio que compete a nós. E a paciência, querido, ela até nos ajuda no convencimento. Quando a gente está falando para alguém a respeito de alguma coisa, e às vezes você fica sem paciência para que aquela pessoa seja convencida do modo certo de dizer ou de fazer. A questão da paciência, ela nos ajuda até nessa questão de mudar a opinião, de convencer de uma direção diferente. Por quê? Para isso acontecer, você tem que ser paciente, a conta gotas. Às vezes você vai falar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco no mês que vem, até que em algum momento aquela palavra de convencimento entra no coração e aquela pessoa que de repente está numa direção errada, olha para a direção correta através da sua vida, porque além das suas palavras, tem os seus atos que dão uma assinatura embaixo que aquilo é verdadeiro. E a paciência, querido, acima de tudo, ela nos ensina, nos capacita a aprender a esperar. Ela nos capacita a esperar. Ou seja, o paciente, querido, aquele que tem paciência, ele sabe a hora certa de falar, ele sabe a hora certa de agir, ele sabe, querido, que Deus não esqueceu dele, ele sabe que Deus continua trabalhando e assim ele evita erros, evita prejuízos, evita perca de dinheiro e evita prejuízo dentro da sua casa, do seu lar. Então, querido, que nós possamos pedir para Deus, Deus nos reveste de paciência, nos reveste de todas essas características que Paulo declarou, nos revista de tudo que nós lemos aqui, tudo que nós aprendemos, nos revista de compaixão, nos revista de bondade, nos revista de humildade, nos revista de mansidão, nos revista de paciência, em nome de Jesus. Amém? Uma frase de John Wesley para nós encerrarmos, ele disse assim, querido, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, ele fará uma grande obra em nós. Isso é muito verdadeiro. Deus trabalha primeiro em nós, para que nós possamos realmente ter bênção na vida do outro. Vamos lutar e vamos nos esforçar para nos revestir, para vestir essa nova roupa, essas novas vestes, vestir essa roupa nova em Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Estão chegando em minhas mãos também aqui os pedidos de oração. Vamos orar, queridos, primeiramente por essa palavra, orar para as nossas vidas, para que nós possamos crescer e amadurecer em nome de Jesus. Amado Deus, nós te damos graças nessa hora, Pai eterno. Louvamos a Ti, Senhor Jesus, por estarmos juntos, ó Deus, nesse momento. Pedimos que Teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe no nosso coração. Mova, Pai amado, com amor e graça sobre todos nós, ó Pai, porque precisamos do Seu cuidado, precisamos da Sua mão. Pai amado, essas características, ó Deus, que são um desafio para cada um de nós, nós clamamos, Espírito Santo, trabalha em nós. Move o nosso coração, nos muda, nos ajuda, Pai, a olhar onde nós precisamos mudar com honestidade, para que nós possamos crescer e amadurecer como cristãos, também como filhos, como maridos,
as irmãs como esposas, ó Pai, como melhores funcionários, para que seja visto e reconhecido em nós cada uma dessas características que Paulo descreveu. Que nós possamos, ó Deus, permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que não haja em nós um sentimento em que nós não temos capacidade de mudar, porque Deus nos fez assim, e se Ele quisesse, Ele nos mudaria, mas que haja em nós o desejo de querer mudar e também haja em nós a disposição para permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que possamos mudar verdadeiramente e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém.